Bom dia para todo mundo, né? De novo, bom começo de semana para a gente. Bom, hoje a gente vai continuar vendo os conceitos aí de fundamentos de conversão eletromecânica de energia que a gente começou semana passada, tá? Só para relembrar um pouquinho o que eu falei semana passada, falei basicamente sobre a lei de Ampère, tá? E alguns conceitos aí de eletromagnetismo, falei de circuito magnético, tudo baseado ali no que nos diz a lei de Ampère. Bom, e para relembrar o que que diz a lei de Ampère? Se tiver corrente passando no condutor, eu vou gerar um campo magnético em torno desse condutor, tá? E é, falei um pouquinho sobre a interação aí de corrente e campo magnético. E terminei a aula falando sobre a segunda lei, tá? Que é a lei de Faraday. Falei muito rapidamente, né? Porque a aula estava acabando, mas hoje eu vou recapitular aqui. Bom, a lei de Faraday, o que que ela nos diz? Ela diz que se a gente tiver fluxo magnético variável próximo de uma espira ou de uma bobina, né, que é formado por várias espiras, eu vou induzir uma tensão nessa espira. Bom, e eu fiz essa animação aqui justamente para mostrar isso aqui. Se eu pegar um ímã, tá? O ímã tem um campo magnético gerado por ele, um campo magnético constante. Se eu pegar um ímã e movimentar ele perto de uma espira, eu vou induzir tensão nessa espira. Por quê? O campo magnético do ímã é constante, mas se eu estou movimentando ele e a espira está parada, isso significa o quê? Que do ponto de vista dessa espira, o campo magnético é variável, porque eu estou movimentando esse ímã no espaço. Se eu deixar o ímã parado e movimentar a espira, eu vou gerar tensão nela também, ou melhor, induzir tensão? Vou induzir também. Por quê? O que importa aqui é o movimento relativo entre os dois, tá? O que importa é o fluxo ser variável do ponto de vista de um dos dois e não do ponto de vista de quem está aqui fora ou de apenas um. Então, se eu tiver um campo magnético variável, ou seja, eu variar o fluxo magnético próximo dessa espira, eu vou induzir tensão nela, tá? Aí, consequentemente, eu vou induzir corrente também, mas eu vou falar disso aqui mais para frente. Bom, e matematicamente, a lei de Faraday vai ser a tensão induzida é igual a menos N, tá? O N é o número de espiras, se eu tiver uma bobina aqui com mais de uma espira, vezes a derivada do fluxo. O que que é isso, a derivada do fluxo? É justamente a variação. Se eu não tiver variação, a derivada vai ser zero. Bom, e eu falei que se a gente tiver uma bobina, tá? Nem todas as espiras vão ser nem todas as espiras vão envolver o mesmo fluxo magnético, tá? E a tensão induzida em cada uma das espiras pode ser diferente, mas a gente vai tratar isso aí de uma maneira generalizada, tá? Sempre que a gente tiver uma bobina, a gente vai tratar o fluxo envolvido ali pela bobina como se fosse igual em todas as espiras, tá? E a gente vai ficar com esse fluxo enlaçado generalizado aqui. Bom, e terminei a aula falando sobre correntes parasitas, tá? Que é um problema que gera perdas nas máquinas elétricas, tá? São correntes que vão acabar sendo induzidas no material ferromagnético, tá? O ideal é que não se induzisse, né? Que ele não fosse um material condutor, que por ele passasse só o campo magnético e acabou. Mas infelizmente vai passar um pouquinho de corrente por ele, a gente vai acabar induzindo, tá? Ele é um péssimo condutor, mas não deixa de ser um condutor. E a gente vai acabar induzindo correntes nesse material. Essas correntes só vão servir para gerar perdas. E para minimizar essas perdas, eu falei que as máquinas elétricas usam um núcleo laminado, tá? Em vez de um núcleo maciço. Isso aí vai ajudar a diminuir bastante as correntes parasitas. Bom, e faltam dois conceitos ainda para eu falar para vocês aqui. Na verdade, são dois princípios, tá? A gente não chama de lei, mas sim dois princípios. O primeiro é o princípio da ação motora, tá? O que que diz para a gente o princípio da ação motora? Se eu tiver corrente passando por um condutor, uma bobina ou uma espira, na presença de um campo magnético, eu vou induzir uma força nesse condutor. Bom, e é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho o campo magnético do ímã, tá? Sendo produzido aqui. Ele sai do norte, vai para o sul. E, bom, aqui a bobina inicialmente ela não está alimentada, tá? Com a bateria. Bom, no momento que eu conecto na bateria, vai fluir corrente nessa bobina, tá? Fluiu corrente na bobina, entrando aqui pelo lado esquerdo, eu vou formar o quê? Eu vou formar um eletroímã,
tá? Essa bobina vai se comportar como um ímã também. Vou ter um campo magnético formado nela, vou ter polo norte e sul. Bom, o polo norte, se eu tiver o polo norte do ímã e o polo sul da bobina, ou melhor, o contrário, né? O polo sul do ímã e o polo norte da bobina, um vai tender a atrair o outro, tá? Se eu tivesse com a bobina apontada para o polo norte do ímã, eu ia tender a repelir um ao outro, tá? Norte e sul se atraem e polos iguais se repelem. Bom, aqui, se eu tiver o campo magnético do ímã, né, o campo magnético externo, interagindo com essa bobina onde está passando corrente, eu vou induzir uma força nessa bobina, e ela vai movimentar, ela vai ser atraída aqui pelo ímã. Fala assim, ah, mas isso aqui é um ímã, né? Ímã atrai metal. Não, nem todo metal, tem que ser um metal magnético, tá? Se eu chegar com um ímã perto de alguma coisa de ferro, o ímã vai atrair esse material de ferro, tá? Esse objeto de ferro. Agora, o cobre ou alumínio não são materiais magnéticos, tá? Então, se você pegar qualquer material de cobre ou de alumínio, chegar na janela de alumínio, por exemplo, tentar colar um ímã nela, não vai colar. O ímã não vai ficar fixo ali. Por quê? Porque o alumínio não é um material magnético, tá? Isso aqui, se eu tivesse uma bobina de alumínio, funcionaria da mesma maneira que a de cobre. O alumínio é um excelente condutor. Bom, então, se vocês quiserem fazer esse teste aí, tá? Mas não vão colocar, não vão induzir corrente aí na janela de vocês, não, pelo amor de Deus. Mas o teste que eu tô falando é de tentar colar o ímã no alumínio só, tá? Mas se eu passar corrente aqui nessa bobina de cobre, chegar lá perto do ímã, ela vai ser atraída, tá? Ou repelida, se eu trocar aqui o polo, tá? Se eu trocar o sentido da corrente ou trocar de lado aqui o meu ímã. Bom, por quê? Isso aqui por causa do princípio da ação motora. Aqui diz que se eu tiver o campo magnético perto de um condutor que está passando corrente, eu vou induzir uma força nesse condutor, vou movimentar ele. Mas por que que esse aqui é o princípio da ação motora? Que eu estou gerando um movimento, tá? Eu estou entrando com energia elétrica nessa bobina, estou induzindo, estou usando essa bateria aqui para fornecer corrente para ela, fornecer energia elétrica. E estou gerando o quê? Energia mecânica. Se eu estou gerando movimento, estou transformando essa energia elétrica em mecânica de acordo com o princípio da ação motora, tá? Bom, eu não preciso de um ímã permanente para fazer isso, tá? Eu posso usar dois eletroímãs sem problema nenhum. O negócio mesmo que a gente precisa é a interação entre dois campos magnéticos, tá? Bom, e aqui é basicamente a mesma coisa, só que eu tenho dois dois eletroímãs aqui, formados por bobinas, tá? No momento que eu alimento, tá? É, o que que vai acontecer? Eu vou gerar um polo norte e sul em cada uma das bobinas. Se eu tiver com o polo norte e sul igual elas estão aqui, elas vão se atrair. Se eu tivesse usado essas bobinas ao contrário, o polo norte das duas apontando uma para a outra, elas iam se repelir. Mas aqui elas se atraem e na hora que colar aqui não dá para atrair mais, né? Que chegou no limite. Bom, reparem que tem aqui um núcleozinho, né? Tem uma parte pretinha aqui onde é que está enrolada essa bobina. Por quê? Isso aqui é um núcleo ferromagnético. É para quê? Intensificar o campo magnético. Falei para vocês na aula passada o quê? Por que que o núcleo de um transformador, o núcleo de um motor é feito de ferro? É para facilitar a passagem do campo magnético. São elementos que têm uma alta permeabilidade magnética, muito maior do que a do ar. Eu vou conseguir passar campo magnético no ar? Vou conseguir, tá? Mas ele vai passar com muito mais facilidade se eu tiver um núcleo ferromagnético. Então eu vou intensificar esse campo. Se eu tentar fazer um experimento desse aqui sem o núcleo magnético, eu vou precisar de muita corrente para essas bobinas se atraírem, porque o campo magnético sem esse núcleo ele fica muito fraco se eu usar só o ar, tá? Então, naturalmente aqui eu preciso de usar o núcleo quando eu tenho eletroímãs. Se eu tiver um ímã permanente, não, porque o campo magnético do ímã permanente é um campo muito forte, tá? Então, quando eu tenho ímã permanente é um pouquinho diferente. Bom, e por isso então que a gente usa esse núcleo ferromagnético e os motores funcionam com esse princípio aqui, mas eu já vou falar dos motores, qual que é a diferença deles para um experimento desse aqui. Tem uma pequena diferença, mas o princípio é o mesmo. Bom, e o último aqui é o contrário, né? Se eu tenho o princípio da ação motora, eu tenho o contrário dele, que é o princípio da ação geradora.
que eu falei do princípio da ação geradora? Se eu tiver um, um campo magnético, eu tiver uma bobina, eu faço passar corrente por ela, eu vou induzir uma força nela, certo? Estou convertendo energia elétrica em mecânica. Bom, e se eu tiver uma bobina e um campo magnético, eu não tiver como induzir energia elétrica nela, não tiver minha bateria, mas eu pegar a bobina com a minha mão, tá, e movimentar ela perto do ímã, ou seja, eu estou fornecendo energia mecânica para essa bobina. Eu vou converter energia mecânica em energia elétrica? Vou, tá? Sim, é o contrário do princípio da ação motora que a gente chama de princípio da ação geradora. Se eu tiver um condutor em movimento na presença de um campo magnético, eu vou induzir uma tensão e, consequentemente, uma corrente nele, tá? E essa animação é justamente isso aqui. Se eu movimentar a bobina perto do campo magnético do ímã, vai ter corrente passando por ela. Se eu conectar qualquer carga elétrica aqui, eu vou alimentar essa carga. No caso da lâmpada, a lâmpada vai acender, tá? Então, é o contrário do princípio da ação motora. Aqui, eu estou convertendo a energia mecânica que eu estou usando para movimentar a bobina em energia elétrica para acender a minha lâmpada. Uma hidrelétrica aí, alguém perguntou, não lembro quem perguntou na aula passada, né? A hidrelétrica funciona, ou qualquer usina de geração, né? Seja hidrelétrica, termoelétrica, enfim, funciona com esse princípio aqui. Eu tenho um campo magnético na minha máquina, no meu gerador, eu vou movimentar uma parte do meu gerador, e esse movimento que quem vai fornecer energia mecânica para esse movimento acontecer, no caso da hidrelétrica, é a força da água que está movimentando uma turbina, né? No caso da termoelétrica, o vapor que vai movimentar a turbina, né? A eólica é o vento, enfim. Vai vir uma energia primária, né? Para a gente conseguir movimentar a nossa bobina, né? Lá são várias bobinas, não são uma só. É um pouquinho mais complicado, mas o princípio é esse aqui. Vou usar uma força da natureza para movimentar a bobina. Vou pegar essa energia mecânica que vem da natureza e converter ela em energia elétrica por causa do campo magnético do meu gerador. E no caso da usina, né, eu vou alimentar muitas cargas e não só uma lâmpada, como nesse caso aqui. Bom, as máquinas elétricas, ou as máquinas rotativas, né, sendo mais específico, porque o transformador muitas vezes ele é determinado a uma máquina elétrica também, mas ele não é uma máquina rotativa, ele é uma máquina estática, que converte energia elétrica em energia elétrica, a gente só altera o nível de tensão e corrente. Bom, mas falando das máquinas elétricas rotativas, que são os motores e geradores, eles funcionam com todos os princípios que eu falei aqui, esses quatro princípios: lei de Ampère, lei de Faraday, princípio da ação geradora, princípio da ação motora. Esses quatro princípios regem o funcionamento dos motores e geradores. Qual que é a diferença deles para esses GIFs aí que eu usei, esses experimentos mais básicos? É a forma construtiva da máquina, tá? Na máquina, seja ela de corrente contínua, corrente alternada, qualquer tipo de máquina rotativa, ela é dividida em duas partes principais, tá? O estator e o rotor. O estator é a parte da máquina que fica parada, tá? Essa parte aqui onde eu tenho meus polos norte e sul nesse desenho, e essa foto da esquerda aqui é onde eu tenho as bobinas, né? Vocês veem os enrolamentos de cobre, que é onde eu estou formando aqui o meu campo magnético. Eu posso usar ímã permanente também, nada impede de eu usar ímã permanente, tem máquina que utiliza, tá? Funciona da mesma maneira. Questão aqui é só gerar o campo magnético no estator. Bom, e eu tenho o rotor, onde eu tenho as minhas bobinas, né? Que no caso do gerador é onde eu vou induzir as tensões, e no caso do motor é onde eu vou aplicar a corrente para eu gerar o movimento. Então o estator, como o nome já remete a gente, fica estático, fica parado. E o rotor, ele rotaciona, ele movimenta. Então, o estator eu tenho alguns enrolamentos que ficam parados, o rotor eu vou ter alguns enrolamentos que vão movimentar. Então, se eu tenho um campo magnético no estator e um campo magnético no rotor, eu vou ter movimento relativo entre os dois. Tá? E se eu tenho movimento relativo entre os meus campos magnéticos, os dois vão interagir, eu posso ou induzir uma tensão, ou então gerar movimento, se eu quiser operar essa máquina como rotor ou como gerador. Mas eu tenho muitas variações também de construção da minha máquina, tá? Isso aqui seria a máquina mais básica,
mas a gente tem algumas variações de construção que a gente vai ver ao longo da matéria também. Bom, e para a gente entender como que acontece a indução de tensão, ou que é o princípio da ação geradora, ou a indução de uma força, que é o princípio da ação motora, que aqui no caso, como é um movimento rotacional, em vez de força, a gente vai tratar como conjugado, como torque, né, que é uma força rotacional. Vou tentar explicar para vocês aqui agora, pensando já na nossa máquina rotativa, para a gente tentar entender como é que acontece isso aí. Bom, aqui pegando como exemplo um sistema aqui o mais simples possível, tá? Que é onde a gente tem um campo magnético uniforme, que vem da esquerda para a direita aqui, do polo norte para o polo sul, tá? Eu só vou pegar aqui a canetinha aqui para eu riscar, tá? Bom, eu tenho o polo norte aqui e tenho um polo sul. Eles estão sendo formados no estator da máquina, na parte estática. E o nosso rotor, aqui, num primeiro momento, ele vai ser formado por uma espira só. Eu tenho essa espira retangular, tá? Tá solta aqui no meio. Na verdade, ela vai ficar envolvendo aqui um núcleo ferromagnético, tá? Essa parte azul, essa figura aqui só para tentar imaginar melhor como é que seria essa espira aí numa máquina rotativa, tá? Mas bom, a gente vai analisar primeiro esse sistema aqui para entender como é que uma máquina de verdade funciona. Bom, é, pensando no princípio da ação motora, tá? Se eu tiver movimento do meu condutor na presença do campo magnético, vou induzir uma tensão, né? Ou melhor, o princípio da ação geradora, eu falei o contrário, né? Se eu tiver movimento, né? Se eu pegar o meu rotor aqui, movimentar ele de alguma forma, aplicar energia mecânica para movimentar ele na presença desse campo magnético, eu espero o quê? Converter essa energia mecânica em elétrica. Com isso, eu quero induzir uma tensão nessa espira, tá? Princípio da ação geradora. Bom, então a gente vai imaginar aqui a nossa espira girando no sentido anti-horário dentro do nosso campo magnético aqui. Eu tenho esse movimento da espira, eu vou ter sempre uma velocidade tangencial aqui, se eu olhar para as extremidades da espira, tá? Se ela está girando no sentido anti-horário, velocidade tangencial é contrária aqui nas duas pontas dela. Bom, aqui isso aqui seria uma vista em corte, né? A espira está entrando na página, mas aqui a gente tem as dimensões dela. Bom, e se eu olhar aqui para uma das extremidades, vamos olhar para esse VAB, eu tenho essa velocidade, ela está movimentando com essa velocidade tangencial VAB para cima aqui, né? Um pouquinho na diagonal. Eu tenho o campo magnético da esquerda para a direita, eu vou induzir tensão nessa espira. Em qual sentido? Bom, eu aplico a regrinha na mão direita, igual essa mão que está desenhada aqui. O meu dedão aponta para onde está a velocidade, tá? No caso aqui está para cima. O meu indicador vai apontar para onde está o campo magnético, no caso aqui para a direita, tá? Da esquerda para a direita. E o meu dedo maior vai apontar para dentro da página, tá? Para onde o meu dedo maior apontar é para onde eu vou estar induzindo a tensão. Então, nesse lado AB da espira, nesse lado direito aqui, eu estou induzindo tensão entrando na página, tá? Ela estaria, o meu dedo furando a página aqui. No segmento CD, na parte da esquerda, a velocidade está para baixo, o campo magnético está para minha direita, tá? Continua o mesmo, e o meu dedo maior agora vai apontar para mim, vai apontar para fora da página. Então, eu estou com a tensão sendo induzida no sentido contrário. Bom, e nesses segmentos aqui, CB e DA, tá? O DA está até quebrado aqui, né? Mas por causa da conexão, obviamente. Eu vou induzir tensão neles? Não. Por quê? Porque eles não têm um movimento, eles estão paralelos ao campo magnético, tá? E se tiver paralelo, esse produto vetorial aqui da velocidade vezes a densidade de campo vai ser zero. Eu preciso de um ângulo entre o vetor velocidade e o vetor densidade de campo para eu ter esse produto vetorial diferente de zero, tá? Então, por isso que eu não vou induzir tensão nessas partes da espira aqui que estão paralelas. Mas eu vou induzir tensão aqui no DC e no BA. Bom, mas vamos quantificar aqui um pouquinho como é que a gente equaciona essas tensões para a gente entender como é que é essa tensão induzida na espira, tá? Bom, aqui simplificando o desenho, né, tem muita informação lá. Eu tenho a minha espira aqui, de um lado, ou no lado AB, velocidade apontando para cima, no lado CD, velocidade apontando para baixo.
No lado AB, se eu pegar o campo magnético aqui, ó, que está sempre na horizontal da esquerda para a direita, eu tenho esse ângulo θ, tá? Entre os vetores velocidade e densidade de campo. E aqui, no segmento CD, eu tenho um ângulo que é maior, tá? Esse outro ângulo aqui, o campo sempre continua na mesma direção e sentido. Bom, esses dois ângulos aqui, como é um movimento rotacional, né? Eu tenho meu eixo aqui no meio. Esses ângulos são complementares, tá? Eu acho que, não sei se o nome certo é complementar ou suplementar, mas enfim, a soma dos dois vai dar 180. Por quê? Por causa da simetria aqui da espira, né? Logicamente. Bom, e a tensão induzida, resolvendo aqui o produto vetorial, vai ser a velocidade, né? A magnitude dela, a densidade de campo, o comprimento da espira, que está por fora aqui da equação, e vou multiplicar pelo seno desse ângulo por causa do produto vetorial, o seno do ângulo entre velocidade e campo, tá? E eu vou ter essa tensão induzida aqui no segmento BA e essa tensão induzida no segmento DC, tá? Que eu chamei de CD aqui o ângulo, mas não importa. Bom, eu tenho essas duas tensões na minha espira, tá? O que difere as duas aqui é o ângulo θ. E o ângulo θ, como eu falei para vocês, ele se complementa, tá? Ele é complementar esses dois ângulos θs aqui, a soma dos dois é 180. Bom, sabendo essas informações aqui, a gente pode chegar na equação para tensão total induzida nessa espira, tá? É só eu somar a tensão induzida nos quatro lados da minha espira. Claro, no CB e no AD vai ser zero, tá? Aquela que eu falei porque tá paralela ao campo. Eu vou somar o EBA, que a gente quantificou ali atrás, e o EDC. Bom, e o ângulo complementar, né? Se o ângulo é complementar, aquilo que eu falei antes aqui, a gente pode generalizar, chamar o ângulo AB, que é o menor, né, de θ, e vai ser, o outro vai ser 180 menos θ. Bom, com isso, essa soma aqui, né, eu aplicando um pouquinho de trigonometria e um pouquinho de matemática, eu chego nessa equação aqui para tensão induzida. Uma equação mais bonitinha, tá? Onde ela vai depender da velocidade da espira, velocidade tangencial, da densidade de campo B, do comprimento L da lateral da espira e do seno de θ. Só que esse seno de θ, ele é variável, né? Se o meu rotor está movimentando, esse, esse θ, esse ângulo θ vai variar com o tempo. Bom, se ele variar uma taxa fixa, o que eu vou ter aqui é uma tensão induzida senoidal em relação a θ, tá? Por quê? Vai depender, se a tensão depende do seno de θ e está variando a uma taxa fixa, eu vou ter uma senoidal. Bom, mas a gente consegue chegar numa equação melhor do que essa aqui ainda para a gente analisar com grandezas mais palpáveis do que a velocidade tangencial ou a densidade de campo, tá? Que não são grandezas comuns a gente trabalhar aqui em máquinas. Vocês vão entender por quê. Bom, o ângulo θ varia no tempo, né? E se ele variar a uma taxa fixa, isso significa que a espira está girando com uma velocidade rotacional constante. E velocidade rotacional eu vou chamar de ômega, tá? A unidade dela é radiano por segundo. É um movimento rotacional. Então, o θ vai ser a velocidade angular, ômega, vezes o tempo, vezes t. E isso aqui é uma outra maneira de eu escrever o θ, já que ele varia no tempo com uma taxa fixa. Bom, e a velocidade tangencial não é muito comum a gente trabalhar com velocidade tangencial em metros por segundo, não, tá? Isso aqui é um movimento rotacional. Se é um movimento rotacional, eu quero saber o quê? A velocidade angular, velocidade rotacional e não velocidade tangencial. Bom, e eu sei que a velocidade tangencial vai ser igual ao raio da minha espira, tá? R, vezes a velocidade angular. Bom, isso aqui já fica mais palpável de eu trabalhar, tá? Bom, e se eu substituir essas duas igualdades aqui, 19 e 20, lá na equação que a gente tinha chegado atrás, a gente chega nessa nova equação, ó. Que agora a tensão induzida vai depender do raio, da velocidade angular, da densidade de campo e do comprimento L da espira, tá? A densidade de campo ainda continua aqui, tá? Mas a gente vai tirar ela. Bom, 2RL, que está nessa multiplicação aqui, é justamente o quê? A área da minha espira. A espira é retangular, tá? Um lado é L, o outro é 2R, duas vezes o raio. Então, 2RL é a área, tá? Então, já chego nessa equação um pouquinho mais simples aqui usando a área.
Bom, e na aula passada, quando eu estava falando de lei de Ampère, de circuito magnético para vocês, eu falei que se eu pegar um campo magnético passando por uma janela, tá? Um campo com uma certa densidade B passando por uma janela de área A, se eu multiplicar a área dessa janela pela densidade de campo, eu tenho o que a gente chama de fluxo magnético, tá? Bom, e essa janela, no caso aqui, é justamente a espira, tá? A área da espira vezes a densidade de campo vai me dar o quê? Vai me dar o fluxo. E eu vou chamar de fluxo máximo, por quê? Porque esse fluxo máximo acontece justamente quando a espira está perpendicular ao campo magnético. Se a espira for rotacionando, se ela estiver perpendicular, o campo vai passar por ela, pegando a área toda. Se eu rotacionar um pouco, o campo vai pegar menos, tá? Mas quando que vai acontecer essa área máxima? Quando o θ for igual a 90 graus, tá? Mas isso aí vai depender aqui do que está dentro do seno, não tem problema nenhum. O fato é que a gente vai chamar o AB de fluxo máximo. Então, ó, agora sim a gente chega numa equação final para tensão induzida. Tensão induzida vai depender do fluxo magnético, fluxo máximo, vai depender da velocidade angular ômega e vai depender do seno de ômega t, da posição da minha espira. Ou seja, essa tensão continua sendo senoidal, tá? Ela vai variar no tempo como uma senoidal, e o valor instantâneo dela vai depender do fluxo máximo e da velocidade angular, tá? E do ângulo ômega t. Mas se eu olhar para a senoidal, que eu mostrei anteriormente aqui, como que eu trato uma senoidal? Eu não preciso do valor instantâneo, que pode ser qualquer valor aqui na minha onda senoidal. Eu posso trabalhar com valor de pico, tá? Ou com valor eficaz. É o mais comum né, a gente trabalhar em corrente alternada, com grandezas senoidais, tá? Bom, e no caso aqui, ó, o nosso valor de pico é o ômega, ó, o φ máximo vezes o ômega, tá? O fluxo vezes a velocidade. E o valor eficaz seria isso aqui sobre raiz de 2. Bom, se eu quiser aumentar a minha tensão, ou eu posso aumentar a velocidade da minha máquina, ou eu posso aumentar o fluxo magnético. Assim eu vou conseguir aumentar a minha tensão, tá? Então, numa máquina rotativa, é assim que funciona a indução de tensão a partir do movimento. Eu apliquei uma força mecânica no rotor para movimentar a minha espira, tá? E a partir desse movimento, eu vou induzir é, a tensão nessa espira, tá? E essa tensão vai depender do fluxo magnético e vai depender da velocidade de rotação. E vai ser uma tensão senoidal. Bom, até aqui, né, o exemplo que eu usei, a gente tem o quê? O campo magnético fixo sendo formado aqui no estator, tá? Eu tenho o polo norte e sul, e tem a minha espira no rotor, movimentando. Mas, como eu falei, o importante é o movimento relativo entre essas duas partes. Então, nada me impede de eu fazer o contrário, que é o quê? Eu deixar a minha espira fixa no estator, tá? E ter aqui o meu campo magnético no rotor e eu movimentar o rotor. Isso aqui, esses dois tipos de máquina vão desempenhar a mesma função. O que importa é o movimento relativo entre o campo do estator e o campo do rotor. Bom, onde que é usado mais cada tipo de máquina? O da esquerda é mais comum a gente ver máquina de corrente contínua com esse tipo da esquerda. A gente induz tensões senoidais, tá, que são alternadas no rotor, e a gente usa um artifício mecânico para retificar essas tensões, para torná-las contínuas. Mas isso aí não preocupem agora não, que a gente vai chegar lá bem mais para frente. As máquinas de corrente alternada, o mais comum é a gente ver máquina de corrente alternada igual a da direita, tá? Onde a gente tem um campo no rotor e a gente induz tensões no estator, que é onde a gente conecta a nossa carga elétrica, que faz mais sentido, né? A gente conectar a carga elétrica no estator que fica paradinho. Então, as máquinas de corrente alternada normalmente têm essa estrutura da direita. O funcionamento é o mesmo que eu expliquei, tá? O movimento relativo entre a espira e o campo é o mesmo, só que a interação aqui a disposição dos campos magnéticos na máquina, do estator e do rotor, é contrária nesses dois casos aqui. Bom, e ainda né, trabalhando aqui com o nosso campo no estator para finalizar a aula, aqui a gente consegue relacionar a frequência elétrica
com a velocidade de rotação mecânica. Bom, lá na equação da tensão induzida, dentro do seno, a gente tinha seno de ômega t, né? Bom, o seno de ômega t, se a nossa tensão é senoidal e eu tenho ômega dentro do seno, significa o quê? Que a frequência elétrica, né, a frequência ali dessa senoidal, ela vai depender da velocidade angular, do ômega, tá? Bom, e essa relação, quando eu tenho uma máquina com dois polos, um polo norte e um polo sul aqui, igual está desenhado nessa figura, eu tenho a velocidade angular mecânica igual a velocidade angular elétrica, tá? Porque eu demoro, se eu sair aqui do polo sul, eu tenho que dar uma volta inteira para eu chegar no polo sul de novo. E eu falo que um ciclo elétrico, quando eu saio do norte, chego no norte de novo, ou saio do sul, chego no sul de novo, tanto faz, tá? É igual um ciclo mecânico, eu preciso de 360 graus para isso. Mas eu posso ter máquinas com mais de dois polos, tá? E isso vai influenciar nessa relação. Bom, aqui pegando como exemplo, ó, uma máquina de quatro polos igual essa da esquerda. Eu tenho dois polos norte, dois polos sul, alternando aqui entre si. Bom, numa máquina de quatro polos, para eu sair do polo norte e chegar no polo norte de novo, eu demoro o quê? 180 graus mecânicos, tá? Então, demoro meio ciclo mecânico para fazer um ciclo elétrico. Se eu fizer um ciclo mecânico, fiz dois ciclos elétricos. Isso significa que a frequência elétrica aqui vai ser o dobro da frequência mecânica, tá? A cada ciclo mecânico, dois ciclos elétricos. Bom, e eu posso sair aumentando o número de polos quanto eu quiser. Numa máquina de seis polos, tá? Eu vou sair de um polo norte aqui, para chegar no polo norte de novo. Eu vou andar aqui, no caso, 120 graus. Vou andar um terço do meu ciclo completo. Então, cada volta mecânica, eu dei três voltas elétricas. Isso significa que a frequência elétrica vai ser três vezes maior do que a frequência mecânica. Bom, e a gente consegue generalizar isso aqui. Opa, passei demais. Bom, generalizando isso aqui, eu sempre vou ter o número de polos sobre 2 que multiplica a velocidade mecânica para me dar a velocidade elétrica. Se eu tiver dois polos, o P vai ser igual a 2. Velocidade elétrica vai ser igual a velocidade mecânica, tá? Velocidade angular. Se eu tiver quatro polos, a elétrica vai ser o dobro. Se eu tiver seis polos, vai ser o triplo e por aí vai. Bom, aqui o ômega é em radiano por segundo, tá? Se eu dividir por 2π dos dois lados da igualdade, eu vou ter frequência elétrica e frequência mecânica em hertz. Tá? Dá no mesmo, a relação é a mesma. Se eu quiser as duas em RPM, pode ser também. Só que o comum, quando a gente trata de máquinas elétricas, é a gente falar da velocidade mecânica em RPM e da frequência elétrica em hertz, tá? Sempre que a gente fala da rede elétrica, a nossa rede elétrica no Brasil é uma rede de 60 Hz. Alguns países é 50, tá? Mas a gente sempre fala da frequência elétrica da rede em Hz. Agora, velocidade mecânica, não, tá? Se a gente pegar um motor, seja um motor elétrico ou motor mecânico, também motor a combustão, quando eu vou falar da velocidade de rotação desse motor, eu falo como RPM, rotações por minuto. Então, ó, essa relação aqui, ela vai ser importante para a gente até o final da disciplina, tá? Porque é uma relação muito importante aqui em conversão. A velocidade mecânica em RPM vai ser 120 sobre o número de polos vezes a frequência elétrica. E a partir dessa relação, monta essa tabela aqui, tá? Para uma rede de 60 Hz, quanto maior o número de polos da máquina, menor vai ser a, a velocidade mecânica. Ou seja, eu preciso de velocidade muito menor de rotação para eu atingir o meu 60 Hz se eu tiver uma máquina com um número elevado de polos. Tudo bem? Então, é uma relação muito importante aí da frequência elétrica com a velocidade angular mecânica, que a gente vai levar até o final da disciplina. Essa relação, por que que acontece isso? Por causa daquele equacionamento que eu mostrei para vocês da tensão induzida, vai ser uma tensão senoidal, cuja frequência depende diretamente da velocidade de rotação. No caso lá, dependia do ômega na equação. Tudo bem? Bom, então, falta mais uma aula para acabar isso aqui, tá? Bom, isso aqui seria uma máquina trifásica, tá? Só para finalizar aqui. Numa máquina trifásica, eu tenho três fases, eu tenho três senoidais, que são defasadas 120 graus entre si. Como é que eu faço com aquela mesma máquina
que eu mostrei para vocês, que tinha uma fase só. Como que eu faço para ter uma máquina trifásica? É só eu usar três espiras defasadas 120 graus entre si, 120 graus físicos mesmos. Por quê? Eu sempre vou chegar com um pico da senoidal 120 graus atrasado em cada uma dessas bobinas aqui, da fase A, da fase B e da fase C. Tá? Então, uma máquina trifásica segue os mesmos princípios, só que eu tenho essa defasagem mecânica aqui. E nessas equações está tudo multiplicado por N, é algo que eu não falei anteriormente, mas toda aquela análise foi para quando eu tenho uma espira só. Mas eu posso ter uma bobina, posso ter várias espiras. A análise é a mesma, eu só vou pegar aqui a tensão e multiplicar por N, que é o número de espiras da minha bobina. Certo? Bom, então aula que vem a gente continua. Aula que vem eu vou falar o contrário, tá? Que é o motor, que é como que eu vou fazer para induzir um conjugado aplicando energia elétrica na minha máquina rotativa. Seria o princípio da ação motora, mas a gente vai analisar na máquina rotativa, certo? Bom, então é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Perguntar. Ô, Andrei, Opa, em relação à relação de número de polos com a rotação mecânica, que teve até esse pequeno gráfico aí. É vantajoso, então, ter uma máquina com maior número de polos para ter uma velocidade menor de saída? então, isso vai depender do sistema que a gente está trabalhando, tá? Quando eu falar do gerador especificamente, vocês vão entender melhor, mas o tamanho do gerador, né? Para eu colocar um número de polos muito grandes, eu preciso de uma máquina grande, tá? Então, eu já vou aumentar muito o tamanho da minha máquina. Falando de gerador especificamente, e não de motor, vai depender muito da máquina primária, vai depender do tipo de usina que eu estou trabalhando. Numa hidrelétrica é comum a gente ter um gerador com muitos polos, porque a velocidade de rotação de uma turbina hidráulica ela é muito baixa. Então, para eu chegar nos 60 Hz, eu preciso de muitos polos. Agora, numa termoelétrica, numa turbina a vapor ou numa turbina a gás, a velocidade já é muito maior do que numa turbina hidráulica. Então, eu preciso de máquinas com poucos polos, com quatro ou seis polos, tá? Então, numa hidrelétrica comum aí tem máquinas de 24 polos, 32 polos, mas vai depender mais da máquina primária, da velocidade da turbina que está acionando o gerador. Agora, no motor, aí já vai depender do quê? Vai depender da aplicação do motor, né? Porque aí tem uma gama muito maior do que de geradores, as aplicações dos motores. Mas o motor, se a gente pensar num ambiente fabril, a gente pode ter um motor de quatro polos, seis polos e fazer o controle de velocidade dele de uma maneira diferente, tá? Então é um pouquinho. Aqui a gente meio que escolhe a classe da velocidade com número de polos, no caso do motor, e depois pode fazer um ajuste fino com controle de velocidade, tá? Mas no caso do gerador seria essa escolha estaria mais atrelada ao tipo de máquina primária. Consegui responder sua dúvida? Não, conseguiu sim, muito obrigado. É mais bem relativo, né? Mas eu vou voltar a falar dessa questão aí mais pra frente. Aí quando eu mostrar com as figuras aqui é capaz de ficar mais claro, porque não estão nessa apresentação. Ô, Andrei, Oi. então numa termoelétrica, por exemplo, se eu usasse muitos polos, eu passaria de 60 Hz? Não. Aí no caso do gerador, como a gente está conectando na rede, a frequência elétrica ela tem que ser a mesma, tá? Tem que ser 60 Hz. O que a gente vai alterar seria a velocidade mecânica, tá? Quanto mais polos, menor seria a velocidade mecânica da minha máquina, da parte mecânica ali, mas a frequência elétrica seria a mesma. Por isso que eu montei, justamente por isso que eu montei essa tabela aqui dessa forma, tá? Com a frequência elétrica constante e a velocidade mecânica diminuindo. Não, sim, sim, só teoricamente mesmo. Se eu tiver muito número de polo e a velocidade mecânica também for alta, eu vou passar de 60 Hz a frequência. Bom, se a gente se pensar no sistema isolado, sim, tá?
Se você começar a aumentar muito a velocidade, você vai aumentar a frequência, e se você começar a diminuir a velocidade, você diminui a frequência. Pensando no sistema isolado, seria isso. Agora, se você conectar um gerador num sistema elétrico, um sistema grande, né? Aí, bom, você vai ficar com a frequência do sistema elétrico. O gerador não consegue, um gerador sozinho não consegue alterar a frequência do sistema todo, não. Tá? Porque o sistema é muito forte, são muitos geradores ali trabalhando para ter os 60 Hz. Então, um só não ia fazer nem cosquinha no sistema. Saquei. Ô, Andrei, Oi, bom dia, tudo bem? É tudo bem? Marcela. Até aproveitando a pergunta do Matheus, que eu ia perguntar algo relacionado a isso que ele disse, sobre essa relação. Quando a gente aumenta o número de polos, a gente vai diminuindo a velocidade mecânica. Eu queria entender se a gente tivesse uma velocidade fixa e aumentasse o número de polos, a frequência ela também aumentaria, seria diretamente proporcional. A frequência cairia, A tá? frequência cairia. É, Então, ambas as grandezas são inversamente proporcionais com a quantidade de polos. isso. Quanto maior o número de polos, menor é a velocidade. Se eu tiver uma frequência fixa elétrica, quanto maior o número de polos, menor é a velocidade. E se eu tiver a velocidade fixa e eu vario o número de polos, Aí você vai variar a frequência elétrica. quanto mais número de polos, maior a frequência, menor a frequência. Isso. Para uma mesma velocidade, Por uma sim. mesma velocidade, quanto maior o Não. número de polos, Quanto maior o número de polos, maior a frequência elétrica, é isso. é diretamente, então, proporcional. É o contrário da velocidade. A velocidade, Isso. quando eu aumento o número de polos, eu vou diminuindo a minha velocidade. Isso mesmo. Tá, então seria diretamente proporcional à relação de número de polos com frequência. Se eu aumentar o número de polos, eu vou aumentar a minha frequência. Isso mesmo. Tá. Bom, nessa equação que está destacada aqui, é só você pensar o seguinte. Aqui, quem está em destaque é a velocidade mecânica, tá? O NM. Tá. E o número de polos está no denominador. Então, se eu aumentar o número de polos com a frequência fixa, vou diminuir a velocidade mecânica. Agora, se eu Beleza. passar o que está dentro do parênteses, se eu passar para a esquerda aqui da igualdade, né, ficar com a frequência elétrica fixa, o número de polos vai ficar no numerador. Então, quanto maior o número de polos, maior a frequência elétrica. Beleza. Bom, obrigado. Aí, aproveitando a sua resposta que você deu para o Matheus, que era uma dúvida minha, matematicamente você já me explicou aí agora, e aí me abriu minha mente para uma outra coisa. Quando a gente tem o sistema conectado, e aí você perde uma geração expressiva, todo outro sistema ele vai tentar, o sistema inteiro interligado vai continuar tentando atender a mesma carga, né? Só que você teve essa perda. E aí, por conta disso, você precisa cortar a carga, né? O que existe de esquema de alívio de carga mesmo, de sair cortando por conta dessa variação da frequência. A gente vai ver essa parte de controle de velocidade que você disse assim, que um gerador sozinho não consegue fazer isso. Mas você tem a necessidade de sincronizar com a rede, né, com o sistema, que é 60 Hz, você tem essa necessidade de sincronizar. E a partir do momento que você perde esse sincronismo, que aí você já não consegue mais atender, como é que é essa dinâmica? A gente vai ver essa... Não, essa parte não. Bom, quando eu falar de controle de velocidade, aqui nessa disciplina vai ser tudo voltado para o motor, tá? Tá. Bom, e o motor, você quer controlar a velocidade mecânica, você está com ele conectado numa rede, então, assim, seria a carga do motor, é uma carga mecânica, é uma coisa local, né? Do gerador, aqui vocês não têm uma disciplina para isso, mas na engenharia elétrica a gente tem uma disciplina específica só para falar disso aí que você falou, desse controle de usina. E tá. pensando no sistema como um todo, chama operação de sistemas elétricos de potência. Tá. Mas assim, tentando explicar o que você perguntou, o que acontece num sistema grande quando a gente perde geração ou quando entra muita carga, que para o sistema dá no mesmo, né? A frequência cair um pouco. Só que aí a frequência de todos os geradores vai cair a mesma coisa. Por exemplo, cair de 60 para 59 Hz, né? O número é pequeno, mas para o sistema 0,1 Hz faz uma diferença muito grande. Tá? Mas assim, isso
os geradores vão ficar sincronizados entre si. A frequência vai diminuir, tá? Mas todos eles vão continuar com a mesma frequência, por mais que ela seja menor. Se um gerador, se todo o sistema estiver em 60 Hz e um gerador não conseguir manter os 60 Hz, isso significa que ele não tem potência suficiente para fornecer quanto ele deveria. Bom, aí sim tem um esquema de controle para tirar ele, tá? Desconectar ele da rede. Isso aí pode causar um efeito cascata enorme no sistema, tá? De sair um gerador e começar a sair um atrás do outro, causar um efeito dominó, pode acontecer. Por isso que tem esquema de alívio de carga, para não acontecer esse efeito aí de começar a sair um monte de gerador. Se saiu um, saiu dois, você tira carga ali, que você vai aliviar o sistema, ele vai continuar ao normal até que os outros geradores voltem. Entendi, Andrei, obrigado. Deixa eu fazer só mais uma pergunta que eu acho que agora é idiota. Lá no início, quando você estava mostrando os princípios, você colocou algumas representações de ímã e ora tinha o ímã com norte no positivo e depois no negativo. Isso não tem associação não, né? Positivo e negativo com norte e sul? Tem alguma associação? Bom, só tirar o lápisinho aqui para eu poder mexer no GIF. Aqui é o seguinte, ó. Bom, quando eu estou alimentando essa bobina aqui, o ímã permanente não, tá? Esse da esquerda aqui, o norte-sul dele, independente da minha bobina aí, tá? O ímã permanente é fixo aí, o polo norte-sul dele. Agora a bobina, vocês estão vendo que o polo norte aqui está na esquerda, o polo sul está na direita, ou seja, isso significa que o campo magnético ele tá saindo, ele sempre sai pelo norte, tá? E entra pelo sul. Então, as linhas de campo sairiam do norte aqui e entrariam pelo sul, fazendo esse campo magnético da direita para a esquerda. Aqui, se eu inverter o sentido da corrente, eu vou inverter a polaridade também, tá? Se eu trocar aqui o jeito que eu estou ligando na bateria, se eu ligar o positivo aqui na direita e o negativo na esquerda, eu trocaria o norte e o sul também. Para a gente verificar isso aí, a gente faz uma regra na mão direita que seria não a regra de Fleming que a gente coloca os 3 dedos, tá? Mas uma regra que a gente envolve a bobina aqui, como a corrente está passando nela. Aqui a gente olhando essa face da bobina, está passando de baixo para cima, tá? E atrás dela ali de cima para baixo, ou seja, eu estou envolvendo assim. O meu dedão sempre vai apontar para o norte. Se a corrente tivesse o contrário, se ela estivesse entrando pela direita, ela estaria subindo por trás e descendo pela frente. O meu dedão apontando para a direita, o norte estaria aqui, tá? Entendi. Então, sim, tem a relação mesmo, né? Tem. Não, beleza. Tá ótimo, Andrei. Obrigada, tá? Tá. Isso aqui, inclusive, numa máquina rotativa, se eu trocar eu descrevi isso aqui em algum slide, esqueci de falar. Acho que foi nesse aqui que tem as. Tá. Aqui é o seguinte: quando eu alimento o estator com uma corrente, eu tenho meu eletroímã aqui, eu tenho esses polos norte e sul dessa forma, tá? E, bom, aqui, se eu quiser trocar, né, se eu trocar o sentido da corrente, se eu alimentar com a corrente contrária, o que vai acontecer na máquina rotativa é eu mudar o sentido de rotação, tá? Aqui, se eu tiver no sentido horário, troquei o sentido ali, a polaridade do campo magnético, eu vou rodar no sentido contrário. Seria isso. Beleza, Andrei. Obrigada. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então é isso aí. A aulinha de hoje é isso. Quarta-feira a gente termina essa parte introdutória aqui, termina esse slide de fundamentos, tá? Então, bom dia, boa semana para todos e até quarta-feira. Valeu, Andrei. Obrigado. Valeu. Bom dia, até quarta. Valeu.